vez estamos aqui com o nosso podcast. Hoje nós temos uma convidada especial demais, que é a doutora Isabela Lousada. A doutora Isabela, ela é especialista em psiquiatria e hoje ela vai conversar com a gente, ensinar muito pra gente sobre depressão, ansiedade, que doença é essa, como que a gente identifica, como que a gente trata. E então são doenças, né, que estão presentes o tempo todo no nosso dia a dia, seja no ambiente de trabalho, em casa, e a gente precisa ter mais cuidado, mais atenção com essas pessoas que sofrem disso. Então, Isabela, obrigada, estou muito feliz com a sua presença, ter aceito esse convite nosso, separar um tempo seu, que a gente vive nessa correria, separar esse tempo para ensinar, para ajudar a gente a conscientizar as pessoas sobre essas doenças, tá? Primeiramente, pode se apresentar também, tá? Então, eu sou médica, né, como a Carol já falou, fiz especialização em psiquiatria agora recente, tem uns 2 anos, apesar da psiquiatria ser a minha paixão, desde quando eu me formei há 11 anos atrás, e aí eu fui fazendo outras especialidades, né, para conhecer melhor a medicina, um pouquinho de cada área, já que eu sou tão curiosa, né. E aí a Carol me fez a honra do convite, né, e eu agradeço muito por estar aqui e vamos conscientizar mais as pessoas, né. É isso aí, Isabela, obrigado mesmo. E vamos conversar então com o povo. Eu separei algumas perguntas que eu achei pertinentes, importantes para a gente conversar aqui. Mas a principal dela é o que é a depressão, o que é a ansiedade, explicar um pouquinho pra gente sobre essas doenças, se for realmente doença ou não, né, doutora? Então, se puder explicar, fica à vontade. Então, a ansiedade, todos nós temos no dia a dia, né, que depende de algumas situações. Mas quando vira doença é quando já está algo há mais de 6 meses ali, aquela irritação, aquela preocupação em excesso, né, que até às vezes dá aquela fadiga ou até mesmo leva o transtorno do pânico, né? Então já virou doença, já tem que buscar um profissional, né, para estar se tratando, para estar vendo melhor. E aí a questão da depressão, né? Porque tristeza a gente não vive na alegria o tempo todo, né? Então são momentos de alegria e tristeza, frustração faz parte do nosso dia a dia. Agora, o que não pode ficar é por mais de uma semana nessa tristeza, nesse desânimo, nessa vontade de não fazer nada, aí já vira depressão, né? Entendi. É como se esses sintomas são normais até certo ponto. Sim. Quando chega naquele limite, começa a ter que, peraí, né? Tá passando desse limite, pode tornar alguma doença, pode, né, trazer outros problemas. Eu queria saber qual que é o papel do psiquiatra para cuidar da depressão, cuidar da ansiedade. Então, nosso papel quando chega a ter a doença é fundamental, né? Porque aí precisa da medicação para agir nessa fase aguda, né? E aí para ter essa melhora gradativa. Tem muitos pacientes que acham que tomou o remédio já melhorou, né? É a pílula da alegria, mas não, é gradativamente. Claro que em alguns casos, né, no primeiro, segundo dia já dá aquela diferençazinha, mas não. Tem dias, tudo gradativamente. E tem pacientes que tem que tomar essa medicação para sempre? Ou... Aí depende do grau da depressão, né? Geralmente, paciente com depressão grave, recorrente, aí tem que tomar medicação para a vida toda, aí depende. E a ansiedade também? A ansiedade não, né? Porque aí faz o tratamento por um tempo, né? Que geralmente é em torno de 6 meses a 1 ano. Aí depois pode ter alguma crise, assim. E aí vê se precisa realmente de medicação ou não, se terapia somente resolve. E tem toda a terapia holística também, que eu acho muito importante, que eu gosto. Eu venho estudando também muita medicina integrativa para ajudar os pacientes nas outras questões, assim, de ver o paciente como um todo, né? Que é isso que eu venho buscando, que eu fiz de início, né? Medicina de família, que dá também uma base. Para tratar ele como um todo, não fixar naquele problema específico, é isso? Sim. Que porque a cura é de dentro para fora, né? A gente trata o paciente.
Então, é muito importante a conscientização do paciente da qualidade de vida, da sua melhoria como um todo, né? O remedinho é uma parte, ela tem toda uma outra conscientização do estilo de vida, né? Eu até trouxe um livro aqui, que são dos meus professores, que eu gosto muito, assim, eu sigo pra mim, que é essa psiquiatria mais moderna, né? Do estilo de vida, de melhorar a qualidade mesmo, e de ser positiva. Tem até um capítulo aqui da psiquiatria positiva, que eu tento fazer até muito com meus pacientes, usuários de substância, assim, né? Porque eles estão, como eu posso dizer? Pessimistas demais, é isso? Para baixo? São rejeitados pela sociedade, tem todo aquele estigma, tal, são família, excluídos, são né? excluídos, E aí você vai conversando, vai ouvindo, vai falando uma palavrinha positiva aqui, vai falando outra ali, pra elevar a autoestima, né? E aí quando você vê, você tem grandes melhorias, assim, grandes resultados. Então, bacana do trabalho dela é isso, né, galera? Não é só passar uma medicação, é tratar ele como um todo, é ver o que ele gosta de fazer, às vezes é um esporte, é ir no cinema, é passear. São coisas simples do dia a dia. Então, o remédio ele é apenas parte do tratamento. A outra parte vai depender também da pessoa e, inclusive, os familiares têm muita importância, peso para ajudar essas pessoas. E, geralmente, infelizmente, as pessoas ainda encaram isso como um mimimi, né? Ah, você tá de besteira, não é nada não, mas na verdade não é uma doença que precisa ser respeitada e tratada. Sim, com certeza. Né? E até é importante, doutora, se você puder lembrar de algumas atitudes, alguns fatos aí que você, pela sua experiência, já observou, pra gente, nós, enquanto não profissionais de medicina, poder observar nas pessoas que aquela pessoa precisa de ajuda, porque existe um inhame ali, enquanto a pessoa está numa ansiedade normal e quando ela passa disso e fala, peraí, ela precisa de tratamento, precisa de uma ajuda, de um médico. Que atitudes geralmente essas pessoas que precisam de ajuda têm para a gente poder orientá-las a procurar um profissional médico? Então, geralmente elas estão muito irritadas, com a preocupação excessiva. Eu vou me consultar aqui. Com muitos medos, né? Que aí acaba paralisando, com fadiga, com tensão muscular, com insônia. Aí já é aquele sinalzão de alerta, né? Depois vai ter que bater um papo aqui. São sintomas que a gente não pode deixar passar despercebido. As pessoas, se você convive com alguém assim, que tá observando que ela mudou alguma personalidade, né, doutora, uma postura dela, alertá-la para procurar ajuda, porque também tem muita gente que tem preconceito de procurar um médico psiquiatra, ela vai tratar de doido, tem isso. A gente não pode tapar os olhos, existe. Né? Então tem que ter esse trabalho de conscientização. E até mesmo a medicação, né? Sim. Geralmente eu fico 1, 2 consultas tentando conscientizar a pessoa da importância da medicação. Que, né, todo remédio tem efeito colateral, mas graças a Deus, nesses 2 anos que eu venho focando mais na psiquiatria, eu vejo assim que são pouquíssimos casos. Então, assim, não é comum. Os remédios estão muito seguros, muito modernos, né? Então, assim, eu vou conversando, vou ouvindo, vou tentando ajustar aqui. E eu sempre tento, assim, também passar, não a menor dose, né? Mas a dose inicial ali, para ir conhecendo, para ir testando meu paciente, para dar segurança a ele, né? Porque eles estão muito inseguros, com muito medo. Acho que tudo vai causar mais prejuízo do que ainda estão, né? É bom que você tenha essa percepção de cada um, né? Como que eles têm essas crenças, esses preconceitos em relação à medicação. Eles ainda não entendem a importância daquela medicação. E que é temporário, dependendo do caso. Não é uma coisa para sempre, não é uma coisa que vai te viciar, vai ficar dependente daquilo, como os antigos sempre falaram com a gente. Sim, exatamente. E a psiquiatria, volto a dizer, tá muito moderna, né? Ela não quer que a pessoa fique lá, como diz antigamente, babando, né? Incapacitada. Não, gente, quer que a pessoa se trate, quer que a pessoa vá pro mercado de trabalho, tem a vida dela, né? Como qualquer outra pessoa, qualquer um de nós podemos ou temos algum transtorno psiquiátrico. Tem que resgatar ela lá do fundo do poço e falar, ei, é uma fase ruim, precisa de tratamento, mas você tem que se curar, recuperar e voltar para sua vida comum, né? Dia a dia. Existem pessoas que falam que gatilho de ansiedade.
existe essa expressão. O que seria o gatilho de ansiedade? Existe mesmo, não existe? Então, tem os gatilhos mais comuns, né, do nosso dia a dia, que seria assim, vou viajar, vou fazer uma prova, eu vou ter minha primeira reunião de emprego, que aí dá aquele friozinho na barriga, aquela ansiedadezinha. Isso tudo é o normal do nosso dia a dia, né? Agora, quando tá aquela ansiedade constante, aquele medo, aquela irritação, aquela preocupação, aquela angústia, aquele medo constante do futuro, aí já virou patológico, né? Já virou ansiedade mesmo, transtorno de ansiedade, né? Aí existem algumas situações que uma leve atitude pode dar uma crise de ansiedade na pessoa? Sim, algum pensamento, algum gatilho externo mesmo. Aí ela vai, é o surto que a gente chama? É crise de ansiedade ou pânico, né? O transtorno do pânico, né? Então, a pessoa quando ela tá ansiosa, da ansiedade exagerada, pode existir outras doenças, certo? Como se fosse, a gente não classifica a ansiedade em graus, né? Mas assim, como se o grau mais forte da ansiedade é ter essas crises de pânico, que a pessoa acha que tá morrendo até, né? O coração dispara. Sim, eu ainda trabalho no pronto-socorro, né? Então, cerca de uns 3 pacientes eu acompanho assim, que eu tenho que ficar conversando e vendo. Às vezes dá vontade até deixar meu cartãozinho assim em cima. Que precisa de um acompanhamento mesmo. Mas precisa. Eu oriento para ir no postinho de saúde, né? Para tratar com médico de família ou com médico psiquiatra, né? Fazer terapia. Eu amo terapia. Eu faço terapia até hoje, desde quando eu me formei e continuo fazendo porque a nossa batalha é grande, Sim, né? eu também faço, galera. É extremamente importante. Sim. Eu tenho até pena da minha terapeuta. Porque a gente tem que se cuidar. O psiquiatra, o psicólogo também tem que ter esse tratamento, principalmente. E até porque eu não sei como que você é no seu dia a dia, assim, eu tento não levar isso para as minhas amizades, assim. Então, eu gosto de conversar com a minha psicóloga, né? Meus problemas, minhas questões, tanto familiar, pessoal, de trabalho, né? Porque tem muita gente, galera, que tô depressivo, tô muito ansioso, ao invés de procurar o profissional adequado, aí vai, conversa com um amigo ou outra amiga que não tem um conhecimento médico para te auxiliar, para te ajudar. E aí começa a saber da sua vida e rola fofoca e vem aquele problema todo, né, doutora? Sim, é isso que eu sei no consultório, assim, que complica a gente tratar de fato, a gente ser efetivo, né? Porque aí o paciente fica em dúvida, fica inseguro com a medicação, aí fala com fulano, que fala com ciclano, não sei se aquela médica é boa, não sei se o remédio é bom e não sei o quê. Então, assim, eu vou ser sincera, eu não sou boa pra todo mundo, porque tem pessoas que é mais empáticas comigo e tem pessoas que não. Sim. E assim é qualquer profissional. Mas eu tento fazer o meu melhor por cada paciente que passa por mim. Sim, principalmente os problemas psicológicos, psiquiátricos, você tem que ter afinidade com o profissional. Sim. Né? Não é questão de o profissional ser bom ou não, é questão dele ter afinidade com você. Né? Porque muitos chegam ouvindo, dando mais ouvido a amigo, familiar do que o próprio médico que está te ensinando, dando um receituário para você pegar um medicamento importante, você deixa de pegar porque tá ouvindo um amigo. Sim. Então te questiona assim, você não pode passar tal remédio, ou não sei o quê. E assim, eu particularmente até gosto de alguns questionamentos que eu acho que não tem que ser. Eu não sou autoridade máxima ali, porque eu tenho que bater um papo com o meu paciente para ver o que ele acha e tudo mais. Em alguns aspectos, né? Mas isso atrapalha bem mesmo o tratamento. Essas questões, assim, de ouvir outras pessoas e que usou tal remédio pra minha vizinha e pra minha isso, não sei o quê. Então... Aqui eu passo a mesma coisa, só pra te falar, doutora, só muda mesmo que chega cliente aqui falando que meu amigo conseguiu aposentadoria com outro colega, meu amigo tá... Eles não entendem que cada caso é um caso. Não tem como comparar. Cada pessoa é única. Só tem uma cara ali. Não é? Já pensou se tivesse duas? Que problema que ia ser esse mundo? Ia ser mais animado. Ia ser mais agitado, animado, ansioso.
Ai, gente. Mas olha só, a questão do suicídio. A gente fala muito, a gente vê muito na mídia falar, fulano cometeu um suicídio, mas a gente não vê um programa de conscientização, né? Pra tratamento. A gente só vê assim, nossa, sensacionalismo. Pulou da ponte, pulou do prédio. Então, assim, eu queria ver com você a questão do suicídio, porque setembro foi o mês, né, está sendo, vai acabar agora, o mês da prevenção ao suicídio. Quais sinais as pessoas costumam dar quando elas pode ser ou pode cometer um suicídio, assim, se você puder explicar. Geralmente a pessoa fala, né? Dá um sinal, né? Ela fala mesmo. Não aguento mais, não quero viver, pra mim não tem jeito. E aí expõe, né? Porque tem gente que fala que quem fala muito late não faz. Então você já faz. Gente. Às vezes não consegue, né? Assim, do que planejou, tal, mas faz. E às vezes não faz só uma vez. Tenta várias outras vezes, né? Caramba. E a questão, você fala que tenta várias vezes, né? Então, com medicação, elas tentam, às vezes, enforcamento, não é isso? Ela tenta com o que tiver mais fácil, você sabe me dizer o que é? Pode ser com tomar medicação em excesso, geralmente isso é de fácil acesso ali pra eles, né? Tem a medicação todo o tempo. Ou geralmente enforcando, se jogando da ponte, atirando, né? Tomando veneno. Mas assim, tirando a questão do falar que você já disse, tem outros sintomas que eles demonstram pra gente ficar mais esperto? Porque às vezes a pessoa não fala. Geralmente fica muito triste, né? Aquela tristeza. Tristeza exagerada. Aquele desânimo, aquela vontade de não fazer nada. Geralmente a depressão é a doença chave ali, né? É a principal ali de causar o suicídio. Aí tem o transtorno bipolar, que é muito frequente também, que a pessoa varia da mania para depressão. E tem também o uso de substâncias psicoativas, né? Que é muito frequente também. Então a pessoa que tem transtorno de bipolaridade também tem chance de praticar o suicídio? Tem chance alta. Não sabia. Tem chance alta. Não sabia mesmo. Transtorno por de isso que tem que se tratar. Porque se ela se trata, ela fica normal. Ninguém diz que ela é bipolar. Então essa pessoa que tem o transtorno de bipolaridade, ela faz assim, tem um dia que tá muito bem, aí de repente tá na depressão, tá jogado no fundo do poço. Sim. E é nesse momento que é o perigo. Que ela comete o ato. E a medicação consegue equilibrar isso dela. Sim, o objetivo da medicação é esse. E a questão do não ter uma vida saudável, alimentação e tudo mais que você falou, né? Com certeza. Gente, é perigoso o trem. Com certeza, a gente tem que ficar em alerta, porque a nossa sociedade, é o que você falou, as doenças do século XXI é depressão e ansiedade, né? Então, assim, geralmente quem não teve vai ter pelo menos um episódio. Então é ficar atento mesmo, buscar ajuda, pedir ajuda, conversar com pessoas que entendem, né? Se tratar, porque isso não é vergonhoso, não mesmo, isso não é fraqueza. É forte, né? Saúde mental eu falo que é uma doença muito triste. Igual a dependência química que eu vejo, os usuários todos tristes, abatidos, a família destruída. Então, assim, é triste demais, porque precisa operar, quebrou, você conserta rápido, não demora. Dentro de poucos meses ele tá tudo bem. Agora, a doença mental é gradativa, a pessoa não reconhece, a pessoa não se trata. Geralmente, as pessoas não tomam remédio. Então, é um desgaste, assim, pra gente profissional, pro familiar, pro paciente e pra toda a equipe mesmo. Sim. Então, a gente fica esgotado, a gente tem que cuidar com o burnout, né? Fica esgotado mesmo, porque os familiares, quando tentam, né, alertar a pessoa, é o profissional médico tentando alertar a pessoa, os amigos, e às vezes a própria pessoa não aceita que ela tem aquela doença. Sim, e não quer tomar remédio, ou tem medo de tomar remédio, fala assim, eu vou sair de uma droga para usar outra? Aí eu falo, a sua droga é uma droga, a minha não é, a minha é um tratamento, porque se acontecer alguma coisa, eu tô aqui para tentar te ajudar. Então, assim, é por um tempo, e você não vai ter prejuízo igual você teve usando droga, porque olha, você perdeu o carro, olha, você perdeu sua família, olha, você perdeu você perdeu sua herança, você perdeu casa, você perdeu tudo, sua dignidade. Então, assim, isso sim é uma droga, isso sim é uma destruição. E principalmente essas pessoas que são usuárias,
elas sofrem muito preconceito. A sociedade não entende que elas estão doentes, acha que como é que eu posso dizer, libertinagem, vagabundagem, não sei. É vagabundo, né? Eles escutam muito isso, né? Então, não entendem que é uma doença. Sim, por mais que às vezes eles acabam roubando ou roubando sua própria família, ali, tirando as coisas de casa, mas isso é muito triste porque eles estão ali naquela compulsão pela droga. É muito triste mesmo a família. Então, se você passa por isso, conhece alguém, fale com ela, insista que precisa de ajuda. E em questão de ajuda também, Isabela, a gente encontra... Posso chamar de Isabela, né? Claro, tô chamando de canal aqui porque é mais... Então, essas pessoas, um grande problema é questão de saúde pública, Sim. O valor de uma consulta médica. Essas pessoas, a maioria, grande maioria do brasileiro, eles não têm condição financeira para conseguir pagar um médico, né? E, como você sabe bem, o sistema de saúde pública é triste, né? Então, assim, fica nessa situação também. Às vezes a pessoa não consegue fazer aquele tratamento que tem que ser acompanhamento com o médico. Contínuo, né? O sistema de saúde pública ainda deixa muito a desejar, né? Ainda mais em termos de psiquiatras e de psicólogos, assim. Tem muito pouco na rede e não dá pra quem quer. Não dá conta. Não dá conta. E assim, no particular, eu vejo assim que é difícil mesmo a pessoa conseguir pagar, né? Mas também tem aquele outro lado, né, Carol? Porque os brasileiros eu vejo que eles querem tudo de graça, assim, né? Eles não querem pagar nada. Eles pagam com uma roupa, com um sapato, uma bolsa, mas não pagam pela saúde deles, entendeu? Tem esse problema, essa crença, o que é prioridade na vida da pessoa? É a saúde dela ou é uma bolsa? Sim. Infelizmente tem muita gente nessa situação mesmo. Mas uma pergunta importante também, por exemplo, quando que a gente consegue saber, a doutora como médica, que aquela pessoa, além de estar doente, precisar do tratamento, que ela de fato ela está incapaz para o trabalho? Porque aqui no escritório a gente pega muito cliente, muito paciente que procura o escritório em busca de uma aposentadoria por invalidez, de um auxílio-doença, enfim. Como que a gente consegue identificar se realmente ele está ou não incapaz para a atividade dele? Entendi. Olha, eu vejo quando está iniciando o tratamento, assim, que a pessoa não tem experiência nenhuma, assim, e tudo tá demais para ela, ou quando tá muito grave, né? Uma depressão grave, uma depressão recorrente, que não melhora e tal. Ou então até mesmo essas situações de droga, mas nem todo caso de usuário de droga precisa se afastar, né? Sim. Porque às vezes consegue estar trabalhando, tá usando esporadicamente e tal, mas tem aqueles que usam compulsivamente, né? Que não param em casa, que já tá morando na rua até quase, fica mais fora de casa do que dentro de casa, que não consegue manter um serviço, que não consegue manter um tratamento, que precisa ser internado. Aí já é questão da incapacidade, ela não consegue sair de um quarto de casa, tem gente que fica no escuro dentro de casa, já ouvi falar que estão nos limites mais, né? Situações também de medicamentos, né, doutora? Às vezes ela toma uma medicação tão forte que fica com muito sono, né? Sonolência, tontura, visão turva. Geralmente isso é no início do tratamento, assim, aquelas pessoas que não têm costume de tomar, porque a grande maioria já tem aquele costume, né, de tomar medicações. Sim. Então não sente tanto, né? Essas questões, assim, daqueles efeitos iniciais, né, de náusea, tontura. Por isso que geralmente é uma incapacidade temporária. Sim. Só é permanente quando é bem grave, né, doutora? Porque tem casos que são, assim, muito graves. Sim, tem casos que realmente não consegue trabalhar, não consegue se manter, só quer ver a droga, ou não sai da cama, ou não tem força para fazer nada ali. É muito triste, né? Muitas vezes triste. Gente nova, com saúde, nesse estado, né? Aqui no escritório, a gente também recebe muita gente que reclama de esgotamento no trabalho, né? Inclusive, aí eu queria saber também, a partir de qual momento que a gente consegue observar esse esgotamento no trabalho? É nessa questão que você disse de ansiedade, ou o que é? Então, o burnout é o vício do trabalho, é como se fosse o drogado mesmo. O drogado é pela droga, os profissionais é pelo trabalho, né?
Então é aquela compulsão ali exagerada, né? Que às vezes deixa a vida pessoal para focar no trabalho, né? Então é muito importante saber dosar isso, esse equilíbrio, que não é nada fácil, né? Não é nada fácil. Não, mas pra nós, né? Que a gente tem altos índices de ter burnout, né? Advogados, médicos, enfermeiros, jornalistas, né? Então tem algumas profissões, galera, não quer dizer que as outras não tenham possibilidade de ter síndrome de burnout, né? Então, mas existem aquelas profissões que geralmente são as mais atingidas, que é o advogado, é o médico, enfermeiro, né? E é bom se você está numa situação em que você não consegue mais separar a sua vida pessoal, família, lazer, do trabalho, só pensa em trabalhar, preocupado, ansioso. Tá saindo do trabalho, tá lá fora, tá pensando no trabalho, né? Ou então fica várias horas trabalhando igual nós médicos, a gente fica 24 horas, 36 horas, 12 horas. Pois é. E aí vai, né? Empresário também, tá, galera? Advogado, empresário não dá 6 horas, esquece não, é final de semana, é feriado de noite, então a gente tem que se cuidar, por isso que a minha terapia tá em dia. Com certeza. Tem que estar, né, doutora? Porque se a gente tem empatia, preocupação também pelo resultado do processo, das pessoas, enfim, é muito difícil a gente desligar. A gente tem que desligar um pouco, mas é difícil, não é fácil. Então, chega um momento que a gente precisa de ajuda profissional. Sim, com certeza. E tem áreas, assim como a gente disse, que eu vejo que precisa o tempo todo. Não é só, eu tô precisando, não. Mantém o foco ali desse apoio. Sim, né? E é difícil, tá? Às vezes você começa a procrastinar coisas do seu dia a dia, da sua relação pessoal, procrastinar porque você não tá tendo tanta vontade de realizar, porque tem o quê? Que trabalhar, colocar em dia os prazos, atender os pacientes, né? Sim. É uma realidade que eu tô falando aqui porque é difícil. Estudar muito, né, também. E a gente tá sempre fazendo pós-graduação, curso, lendo, né? Sim. E às vezes, eu aí falando por mim, por exemplo, doutora, muitas vezes quando eu estou numa atividade de lazer ou com a minha família, eu me sinto às vezes culpada por não estar lá adiantando algum trabalho ou estudando, né? Então eu já começo a identificar aí que tem que cuidar, né? Tem que dar uma parada às vezes para equilibrar, né? O que eu vejo ruim, assim, nos dias de hoje, pelo menos assim, eu como profissional, é o WhatsApp. Porque você sai de um lugar, a pessoa já te manda o WhatsApp. Você tá em outro lugar, é paciente, não sei quem. Eu não vejo problema nenhum de responder, tenho uma boa vontade, gosto de responder. Só que assim, parece que você não desliga, parece que você tá sempre ali, né? Sempre conectado ali. E é isso que eu tento deixar final de semana de lado. Eu falo assim, eu olho 2 vezes só. Aí o que for mais importante eu vejo. Isso de WhatsApp, gente, parece que a gente já vai ter lembranças de uma tela de um celular na vida da gente. Sim, isso é preocupante. Tem que ter cuidado, sim. É o preocupante, você só ter lembranças visuais de uma tela de celular, cara. Então eu também sinto muito isso, porque a gente está sempre trabalhando, é uma ferramenta de trabalho o WhatsApp, é uma ferramenta. Você não se desliga, né? Não consegue se desligar. Chega final de semana, você quer olhar, ver se tem alguma coisa importante, não tem, né? Porque ainda mais paciente, com psiquiatra, né? E a gente também com processo, alguma coisa, mas a gente tem que manter esse equilíbrio de alguma forma, senão a gente acaba doente. Senão adoece. E tem que ter o limite. Às vezes o outro lado nem gosta muito, sabe? Mas aí você não pode se prender a isso. Né? Porque, né, a gente tem nossa família, tem nossa vida pessoal, tem todas as questões para ser resolvidas. Sim, tem. A gente tem que viver também, né? Não é só trabalhar, viver também. Com certeza. Essa questão da pandemia, doutora, você acha que ela potencializou as doenças psicológicas? Você acha que piorou? Eu tava conversando esses dias, assim, como que agravou, né? Agravou muito essa questão de ansiedade e depressão nos consultórios, muito. As pessoas estão impacientes, estão intolerantes, assim, e piorou muito com a pandemia e o boné, a gente ia falar aposentadoria. Piorou bem, galera. Se piorou muito, pode procurar um escritório especialista, né? Então, o que acontece? Então, assim, todo mundo sofreu muito com a pandemia, seja adolescente, criança, idoso, mas você acha que aumentou mais o número de depressivos ou de pessoas ansiosas? Você acha que é a mesma coisa? Aumentou tudo? Aumentou
comentou os dois, mas eu creio que mais ansiedade, assim, tem tido muito ataque de pânico, muita coisa. Você atende muita gente lá no postinho que você faz, né? Eu atendo no CAPS, né? No CAPS AD, que é de álcool e droga, e agora eu tô com consultório particular. Também. Uhum. Aí chega muita gente lá que às vezes também tá tendo eu acho que tá tendo uma parada cardíaca, mas na verdade é uma crise de ansiedade. Sim, é essa questão do pronto-socorro, né? Que eu ainda faço. Então, assim, aí você vê, se chegam lá com crise de ansiedade, fadigada, angustiada, não sei o quê. Aí você até inicia o protocolo, né, de um infarto. Nossa. Mas aí você vai ver que é realmente uma ansiedade, né? Porque é brasileiro, o ser humano é engraçado, tem que ver pra crer, né? Sim. Aí vê o eletro, não, tá normal então, então não tem nada não. Porque a pessoa fica preocupada, né? Imagina. Eu acho que os médicos cardiologistas, eles devem ter passado por muito paciente com essa dúvida aí, descartado o problema cardiológico mesmo. Sim. E já encaminhado o psiquiatra, né? Sim. Deve ter bastante. Ou até mesmo eles iniciam medicação, né? Depois encaminha. Tem muito, sim, realmente. Então acho que é isso. A gente cumpriu a nossa missão. Doutora, você quer falar mais alguma coisa importante sobre isso? Conscientizar? De priorizar a saúde mental, né? Sim, a saúde mental, você diz, né? O que a gente pode priorizar? O que você acha? Então, assim, no consultório, né, é importante focar a questão dos sintomas, né? Sentiu esses sintomas, assim, com frequência, buscar ajuda profissional, né? Para ter o seu diagnóstico correto e iniciar o tratamento. E não iniciar o tratamento sozinho, que a gente vê com muita frequência, que vai na farmácia, compra remédio, então compra o remédio da vizinha e vai. Então as coisas só vão se agravando, né? Chega a vizinha e fala que tem um Rivotrilzinho aqui. O remedinho da minha mãe, da minha avó, deixa eu pegar. Aí a pessoa vai e toma essa medicação sem indicação nenhuma do médico, correndo risco de vida. É importante falar, porque não sabe o organismo, né, de cada um. Então precisa sim procurar uma ajuda médica, um profissional adequado para poder fazer o diagnóstico, determinar o tratamento adequado para você, que é diferente do tratamento da sua irmã, tia, vizinha. Cada organismo é de um jeito, reage de um jeito. Né? Que até pra gente que é profissional é difícil, né? Porque eu tenho vários profissionais, vários pacientes que têm vários de ansiedade, né? E de depressão. Mas eu não trato igual, eu não posso achar que são todos iguais. Não pode generalizar de forma nenhuma. Cada um é único, cada organismo, enfim. Mas eu queria te agradecer, doutora, por estar aqui hoje, por ter aceito, agradecer por esse bate-papo de muito aprendizado. Tenho certeza que quem vai assistir, está assistindo, vai aprender muito, vai conscientizar, galera. Esse que é o nosso objetivo, é conscientização da importância de procurar um médico psiquiátrico, um especialista para cuidar da sua saúde mental, que também, inclusive, quando a saúde mental não tá boa, não vai bem, já atinge a física também. Sim, aí começa dá sinais, o corpo dá sinais, mas antes a mente já estava dando, né? Sim, sim. Muitas pessoas têm vários sinais, eu não acredito que seja da ansiedade. Não acredito. O corpo, ele fala, né? Sim, o corpo, ele dá sinais e você tem que estar atento para observar, tá? E conscientizar também, é um irmão, é um filho, é uma esposa, para poder procurar ajuda enquanto há tempo de resolver com mais facilidade, né? Do que deixar a pessoa chegar no fundo do poço para depois tentar convencê-la a ser resgatada. Sim, aí fica mais difícil, né? Tanto para nós profissionais quanto para o paciente, né? E aí, e lembrando a questão do estilo de vida, né, que é muito importante. E que eu tento tratar no consultório, assim, minha abordagem é de dentro para fora mesmo, né, para a pessoa mudar o estilo de vida. Que seria ter mais lazer no dia a dia, se alimentar melhor, beber, hidratar mais, dormir bem, né, ler bons livros, ter bons hábitos, né, ouvir palestras, mas os três principais é o que? Atividade física, ter fé e ter propósito na vida. Isso é fundamental, esse é o pilar. Porque se o ser humano perde isso, ele cai. Sim, negócio de atividade física, eu sei que tem muita gente que não gosta de jeito nenhum de atividade física, doutora. O que você costuma orientar numa situação dessa? Tentar se descobrir em alguma coisa? Experimentar, assim. Porque eu, particularmente, no início, quando eu comecei a fazer mais tarde, assim.
Tentei durante, né, minha adolescência e tal, mas não segui, e agora eu vi a importância realmente. Então, assim, vai ser academia, geralmente as pessoas não gostam tanto. Então, anda de bicicleta, vai para um balé, vai para uma atividade funcional, um yoga. Então, assim, alguma coisa você vai gostar, né, doutora? Tem gosto para tudo, tem atividade para todos os tipos e tal. E é isso, galera. Eu acho que a gente cumpriu a nossa missão. Eu vou deixar, se você me permitir, o seu contato aqui embaixo, tá? Vou deixar o contato da doutora Isabela Lousada, que é psiquiatra, né? Especialista, fez especialização em psiquiatria, tá? Vou deixar o contato dela para vocês aqui embaixo. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser conversar com a doutora Isabela, quiser levar alguma questão para ser tratada, tá? Eu vou deixar meu Instagram, né? Sim. Que eu priorizo, né? Uma vida leve e valorosa. Então, meu Instagram é Isabela Lousada. Aí eu faço vários conteúdos, tá? E vídeos também. Isso aí, galera. Quer aprender mais sobre esse assunto? Siga a doutora Isabela. Ela já disse o Instagram dela, mas eu vou colocar aqui embaixo para você também ficar por dentro de dicas, tá? Que são extremamente importantes, tanto para você que irá assistir, como também para você compartilhar com alguém que você acha que é importante assistir essas dicas aí. Então, doutora, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, dispor do seu tempo. E eu espero que em outras oportunidades a gente vá falar também de outros temas em relação à saúde mental. A gente vai te convidar, eu espero que você possa vir também, para a gente estar sempre fazendo esse trabalho de conscientização com as pessoas. Sim, muito obrigada, Carol. E é muito importante esse trabalho de conscientização, né? Que as pessoas precisam abrir a mente, precisam entender melhor o que acontece com ela, né? É o autoconhecimento, é o que a gente fala, autorresponsabilidade, que é da terapia e de ler, né? Ouvir palestras e tudo mais. Então é muito importante. É importantíssima essa conscientização, galera. Então é isso. Finalizamos hoje depressão e ansiedade. Finalizamos não, batemos um pouquinho de papo sobre isso. E semana que vem temos mais podcast, tá, galera? Até mais.